Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do momento que você está assistindo ou ouvindo só. Eu sou a Juliana, sócia aqui da área de propriedade intelectual do Campus Tomás Advogados. E tô aqui gravando mais um podcast com mais uma mulher incrível, que foi minha mentora por algumas horas. Eu queria mais, tá, Cíntia? Foi ótimo. Eu tô aqui com a Cíntia, eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela. Mas, de novo, queria agradecer pela sua presença. O tempo aqui é escasso, somos, né, mulheres aí da correria, do empreendedorismo, da tecnologia. Então, muito obrigada por ter vindo, por participar. Mais uma convidada. Gente, assim, o podcast é meu, o presente é pra vocês, entendeu? Porque, assim, é uma pessoa melhor que a outra. Eu vou deixar a Cíntia contar. Mas vocês vão entender por que eu tô aqui falando o quão incrível ela é. Tá bom? Então vamos lá, Cíntia, por favor, se apresente, nome completo. Pode falar da sua atual empresa e depois você volta para contar a sua trajetória. Tá bom, então Juliana, mas eu vou chamar ela de Ju, assim, já criando intimidade aqui. Obrigada pelo convite, é realmente uma honra estar aqui compartilhando com outra mulher, líder, e contando um pouquinho. Só para contar, assim, quem eu sou CEO da Data Business, que é uma empresa de base tecnológica, que a gente faz trabalhar dados e machine learning. Então a gente está bem na interseção e trabalhando aí para acelerar processos de vendas digitais em várias empresas, no Brasil e no exterior. E é isso, sou mineira, comecei na engenharia, estudei na parte de ciências exatas, depois fui para comunicação, nunca imaginei que eu seria fundadora de startup, e aí foi um processo que começou em 2017, por causa de um mestrado que eu fiz fora, em administração, assim, digamos que foi um pouquinho antes da gente começar a ter o boom que aconteceu no Brasil, quando as primeiras empresas, Magazine Luiza, né, os processos de criação de departamento de inovação estavam começando a surgir no Brasil, e aí foi nessa onda que eu realmente fiz a migração para a área de tecnologia. Entendi. Bom, mas você falou aqui, vamos começar, né? Você fez engenharia primeiro? Então, fiz engenharia. Já é, né? Já é ali fora da curva, assim, né? Feminina. Não deveria ser, tá, gente? Mas a gente sabe que ainda é um ambiente masculino. Se você vai nas faculdades de engenharia, são pouquíssimas as mulheres que entram e menos ainda as que se formam, né? Sim, exatamente. Assim, no curso que eu fiz, que era engenharia civil, a presença feminina ainda é um pouco maior, mas o que era peculiar é que eu gostava de todas as áreas aplicadas à matemática e voltadas para a aplicação de dados e análises voltadas à vida real. Então era muito estranho, porque todo mundo adorava as outras matérias e eu ia para eletromagnetismo, eu ia para cálculo aplicado. Então, assim, realmente foi um período. E o que aconteceu na minha trajetória acadêmica é que eu saí no auge da engenharia, quando o Brasil estava ali naquelas capas do Brasil, Rio de Janeiro, sabe, braços abertos, todo mundo programando o Brasil como uma nova potência, engenharia bombando, e aí eu pedi para sair do curso. Então, ali eu falo que foi a primeira disrupção e foi a primeira vez que eu tive que lidar com percepção de mercado, percepção de oportunidade, e ter todo mundo contra mim, mas eu falando, não, eu tenho certeza que isso não é o meu caminho. E isso é uma coisa que, como empreendedor, você tem que ter esse DNA, né? Você precisa ter essa segurança de definir a sua ideia e tudo mais. E isso aconteceu comigo em 2000, a gente já falando de 2011, 2010, por aí. Aí fui para a área de comunicação. Na época eu me formei pela UFMG, então eu fui para o curso que na época ele só perdia para medicina, de concorrência, de disputar, mas eu falo que isso foi um pouquinho antes do boom das redes sociais. Sim. Na época a gente nem tinha Facebook ainda. O Facebook ele entrou para o Brasil ali forte 2 anos depois. E eu tive a sorte de entrar exatamente nesse momento. Então, de crescimento, assim, de número de usuários das redes sociais. E eu estava na ponta da própria universidade, estudando, entendendo para onde vai a TV, para onde vai o rádio, crescimento dos blogs. Eu peguei toda essa fase inicial. Mas deixa eu te perguntar, porque aí você, enfim, você estava fazendo engenharia, você gostava das matérias com matemática, isso e aquilo. O que aconteceu que você falou, não, vou migrar para a comunicação? Tá, o que aconteceu, Ju, foi assim, quando você está estudando engenharia, você tem 2 anos de raciocínio lógico, de aprofundamento na área de exatas, que é o que a gente chama de SEX.
Tá. que é o Instituto de Ciências Exatas. E o que você está desenvolvendo ali no final é o seu raciocínio lógico, é a sua percepção de, a partir da matemática, você extrair dados que aí depois você desmembra. Você vai para engenharia, você vai aplicar isso em determinadas áreas. Você vai para mecânica, elétrica, e aí a partir da metade do curso, as matérias são aplicadas. Quando eu saí de exatas, que eu amava, que era super engraçado, e fui efetivamente para as matérias que eram práticas, tipo hidráulica, a parte mesmo aplicada em engenharia, foi a hora que eu entendi que não era a área de conhecimento que eu queria me desenvolver. Foi ali, para mim, e é engraçado você perceber isso, porque hoje a gente fala muito de novas profissões e de novos caminhos, mas na época ainda não era, né? A gente ainda tinha, imagina, o auge da engenharia civil, os meus colegas sendo contratados em estágio ganhando R$ 5.000 naquela época. Sim. E parar e falar, não, esse realmente não é o meu caminho, requereu muito, foi um autoconhecimento, de entender assim, eu sabia que eu teria que continuar desenvolvendo, aprendendo, mas quando eu fui para a prática, quando eu comecei a fazer estágios, quando eu comecei a entender, eu entendia que ali não era onde eu me encontrava. Não era onde eu, de fato, não era um conhecimento que a minha curiosidade estava ativada, em que eu tinha aquela gana de aprender cada vez mais. E aí eu acabei olhando para outras áreas de conhecimento e assim, hoje eu sei que o que eu buscava era marketing, que acabou sendo a minha área de atuação. Mas na época eu olhei assim, ou era um pouco de administração, ou era um pouco na área de comunicação, mas eu queria trabalhar com internet. Eu sabia que eu via o crescimento contínuo relacionado à área digital e na UFMG era o melhor caminho, talvez era o único caminho. Entendi. Gente, eu vou só para fazer um parênteses aqui. A Cíntia, você não conhece a Cláudia Polaferro, que foi até minha convidada, que eu estava contando para você que a gente gravou ontem, e ela estava falando justamente disso, assim, da importância do autoconhecimento que você tem que ter para justamente conseguir fluir e bem na sua carreira. Então, realmente, né, você era jovem, estava na faculdade de engenharia, bombando, né, faltando engenheiro no mercado, e você falou, não, não é isso que eu quero. Então, de fato, aí a coragem pro empreendedorismo depois, com certeza começou aí, já veio aí, já deu as caras, né? Assim, hoje eu consigo ver esse comportamento que era um comportamento empreendedor, mas que eu ainda não tinha identificado, né? Porque assim, quando você, hoje, como empreendedora já há alguns anos, eu sei, você precisa de lidar com percepções, com o que vai te motivar. E agora, falando da internet, da inteligência artificial também, cada vez mais rápido a gente vai precisar trocar conhecimento. A aprendizagem que você tem em 1, 2 anos, você provavelmente vai precisar renovar ela. Então, essa capacidade de entender o que te motiva, que o que vai te manter com gás, com vontade de aprender, não é necessariamente o título. Sim. E sim, né, o que vem depois, o que vem de outros conhecimentos. Por exemplo, a gente fez recentemente um programa de capacitação para a Federação das Indústrias. E aí eu fui a líder desse projeto, a gente montou um comitê com várias tecnologias relacionadas a IA em diferentes áreas, não só em marketing, onde eu atuo hoje, assim, eram para várias áreas. E aí a gente trouxe a ideia do Engineer Prompt, que é o quê? É uma profissão. Surgiu primeiro o ChatGPT não existir, aí ele passa a existir. Com o lançamento dele ali no finalzinho de 2022, já existe cargos específicos que seria uma engenharia de prompt, ou seja... Só para quem escreve o prompt. Para quem não sabe, prompt é o comando que você dá para a ferramenta de inteligência artificial. Exatamente. Só que, assim, é super interessante, está em alta. Tem o mercado, porque, de fato, assim, eu não estou falando só do básico, né? Estou falando de quem usa o ChatGPT, por exemplo, para você escrever parte do código, exato. Que dá para você fazer do zero? Dá. Se um ser humano fez, você pode repetir. Mas quanto tempo você levaria para fazer um prompt para determinada área? Ou, por exemplo, especialmente nesse exemplo, era um exemplo para um design específico. Então, eu estou desenvolvendo uma campanha para determinada empresa e eu quero ter um design de uma imagem que não existe, que se eu fosse fazer isso numa fotografia real, levaria dias. Então, existem pessoas que estão se especializando e já divulgam seus trabalhos, especialmente fora do Brasil, nessa carreira de engenheiro de prompt.
Então, pensa bem, de algo que não existia. Sim. Amplamente, Recente, é super recente, não existia. É. Uma profissão que apareceu agora. Exato. Então, assim, se eu pudesse dizer algo que eu vivi, que eu recomendaria, é principalmente trabalhar com ego. Solta o ego e entende que quanto mais rápido você se adaptar, quanto maior for sua habilidade de aprender, mais sucesso você vai ter. Porque é isso que vai requerer dos profissionais, né? Então, eu costumo brincar que Darwin já deu essa dica, entendeu? A gente só demorou, né? Como humanos, a gente gosta de status, poder, controle. Então, é entender, assim, cada vez mais, e quanto mais a IA e outros sistemas digitais estiverem dentro, mais a gente tem que soltar controle. Você tem que aumentar a sua capacidade de adaptação. Sim. Né? Sim. Que é a frase que eu mais gosto, né? Que não é que a inteligência artificial vai te substituir. Vai te substituir alguém que saiba usar a inteligência artificial. E é isso. Essa capacidade de adaptação é para todo mundo, vale para todo mundo. Agora me conta, então. Você mudou de curso, foi corajosa, mudou de curso. E aí você começou sendo CLT, como é que era? Exatamente. Então, resumindo, mudei de curso. No finalzinho do curso eu tive a sorte de ser contratada por uma administradora de shoppings em BH, eu sou de Belo Horizonte. E aí, olha como a vida né, assim, te prepara para os desafios futuros. Quando eu entrei nessa empresa, ela tinha acabado de ser adquirida por um fundo, que era o Pátria Investimentos. Uhum. E que ele injetou naquela construtora, que era um investimento específico na área de construção, e quando a gente fala de fundos, cada um tem uma tese específica. Essa empresa que tinha 12 funcionários, do dia para a noite ela tinha 100 milhões, uma meta de construir 30 shoppings, saltou de 13 para 80 funcionários, e eu acompanhei todo esse processo muito novo. E foi incrível, e aí era CLT, amava o que eu fazia, na época eu entrei como analista de marketing e fui crescendo, né, dessa carreira de shoppings até chegar a gerente. Só que eu acompanhei esse processo, e o que eu falo que eu guardei, especialmente de ter entrado na experiência, era de ver, primeiro, que empresas podem ser consideradas ativos financeiros. Então, para aquele fundo, ele não estava investindo numa construtora, ele estava investindo num ativo financeiro. Então, aquilo já abriu. Eu lembro de eu estudar sobre bolsas de valores quando a B3 era assim, minúscula. Mas, por quê? Porque eu estava dentro de uma empresa que visualizava isso como futuro para 10 anos. E aí eu fui crescendo, fui para a área de shoppings, amava. Só que no finalzinho, eu conto sempre, assim, que a minha virada de chave foi, uma vez eu fui procurada por uma pessoa, uma prospecção no LinkedIn, não estava procurando, e uma head de uma grande administradora de um dos maiores shoppings do Brasil entrou em contato. Falou, olha, você é perfeito, você tem as habilidades. Eu já tinha um trabalho na área de digital, mas relacionado a influenciadores, então já estava tendo algum destaque ali com o resultado. E eu fui passando, na época eu ia ganhar, 5 vezes mais. E, assim, não era só uma questão financeira, era uma questão de realização profissional. Sim. E aí, quando eu cheguei na última etapa, conversando com o presidente da empresa, ele falou, nossa, você é perfeito, assim, no sentido de idade, de visão, mas você não tem o conhecimento digital necessário. Porque existe uma grande diferença entre você saber que aquilo existe e você saber utilizar. Tanto que a gente fala que é fundamental hoje você buscar capacitações na sua área de conhecimento, né? Acelerar esse processo com quem já sabe para você implementar, porque naquela entrevista ele, né, sendo presente com a experiência que ele tinha, ele captou isso, era real. Né? Assim, por mais que eu não procurei a vaga, mas era uma oportunidade, eu fiquei internamente, aquilo foi um grande marco. E ali eu decidi que eu não ia mais passar por isso. E comecei a voltar o meu olhar para olhar onde estavam os empregos, onde todas as áreas passavam por ciclos contínuos, né, de renovação, o varejo olhando, né, o seu lugar, a gente vendo matérias de shoppings nos Estados Unidos que fechavam, mas eu olhava para a área de tecnologia, ela estava sempre em expansão, sempre tinha vaga, sempre era um mercado que ia totalmente na contramão. E aí foi o momento que eu fui buscar como eu, enquanto profissional de marketing, poderia atuar. No mestrado fora, e aí que eu falo que eu tive essa sorte de pegar o momento certo no Brasil também, cruzou o conhecimento acadêmico
de estar fazendo um mestrado onde a minha tese foi para o crescimento de startups e como que você define valor para uma startup, porque os valuations são bilionários, né? Assim, como de uma empresa que não tem esse capital real. Então, minha tese foi sobre isso. E no Brasil, a gente estava passando por esse momento da construção dos grandes ecossistemas, né? Das empresas alocando milhões para desenvolver iniciativas. Começando esse mercado de venture capital aqui no Brasil, né? O de venture capital e o de investimento de corporate venture também, né? Porque assim, o venture capital é quando você tem investidores que estão assumindo risco para que se der certo ele perde de 100%, mas se der bom, o céu é o limite. Sim. Então, você tem ali, é alto risco, mas é um risco limitado, porque o máximo é você perder o que ele investiu. Então, ele vai compor a carteira dele de forma que esse risco, se ele zerar, não seja grande. Só que você tem um segundo movimento, que é o das grandes corporações. E eles juntos, na minha visão, que fazem o mercado ficar forte. Porque você não precisa só do crescimento dos investidores, porque a cauda de tecnologia é longa. Você precisa, na verdade, de um movimento social que traga esses investimentos para apoiar as empresas que estão surgindo a acelerarem, né? Não só no desenvolvimento de tecnologia, mas na aplicação. Então, exemplos, né? Nessa época que surgiu o Cubo do Itaú, nessa época que o Inovabra investiu, quer dizer, que o Bradesco investiu no Inovabra, que a Magazine Luiza começou a despontar e fazer aquisições, Hotmart, Sim. O boom, por exemplo, da ignição do Érico Rocha, quando eles criaram o ClickPage e o ClickSend, foi nessa época. Então, se você fizer um histórico, ali 2017, não, assim, 2015 até 2019 foi o período onde houve essa conscientização, eu diria, assim, especialmente dos principais players no Brasil. Sim. E aí, nesse momento, eu estava no momento de mestrado, e eu até brinco que, assim, o primeiro movimento que eu fiz foi tentar mover internamente. Só que eu nem culpo, não, porque assim, na verdade eu era gerente de marketing, aí chega o meu gerente de marketing e fala, então, eu quero ir para a área de inovação. Sem experiência. Hoje, sabendo, né, a decisão, por motivos óbvios, eu não tinha nenhuma experiência na área, embora eu tentei, né, mover internamente. Mas a empresa era ótima, sou super grata, mas não cabia. E aí eu decidi pedir para sair, realmente, me programei para deixar a cadeira de gerência regional que eu tinha na época, para empreender e começar do zero de novo. Aí volta lá na primeira história, eu já tinha feito isso uma vez, né? E quando eu troquei de curso, eu tive muito sucesso depois das minhas decisões posteriores. Então, eu cheguei a morar fora do Brasil em 2 países. Eu tinha vivido a experiência de nadar contra a maré e ter muito sucesso e ser feliz, que no final das contas... É o que importa, sim. Né? Um exemplo que eu gosto de contar. Quando que eu falei da engenharia. Eu saí da engenharia no boom. Só que logo depois veio a crise de 2008. E aí foi ladeira abaixo, assim, muitos colegas da época que já estavam formados depois ficaram desempregados. Claro que foi uma fase ruim, é ruim para todo mundo, mas naquele momento eu estava estável, porque eu estava conectada com o que eu realmente tinha em essência. Então, quando eu decidi, né, tentei trabalhar o intraempreendedorismo. Não foi viável, tudo bem, continuamos amigos, sou grata até hoje, tenho contatos com todas as empresas, inclusive essa. Mas ali eu decidi que eu tinha que trilhar o meu próprio caminho. Então, foi assim. E aí eu cheguei na área de tecnologia. A minha primeira empresa não deu certo. Então, o hashtag fica aí a dica. Exato, gente. Tá? Isso é muito importante falar. Porque... às vezes, né, a pessoa vai com essa ilusão de que, e não é assim. Se você for ver a história de muitas empreendedoras e empreendedores de sucesso, como é o caso da Cíntia, é difícil, assim, que o seu primeiro negócio dê certo. As pessoas quebram, as pessoas passam por um monte de apuros até que, né, você realmente consiga. Então, a persistência faz parte do processo aí, né? Sim, com certeza. E assim, num nível, Ju, que hoje, por exemplo, hoje a gente já capta fora até do Brasil. Para investimentos em tecnologia, você ter tido um projeto que você, inclusive, não deu certo, em vários editais e formulários que eu candidato como CEO, para captar recurso, isso é super valorizado. Porque, na verdade, assim,
a probabilidade de um empreendedor acertar na primeira é possível? Mas é tipo gol de bicicleta, sabe? Assim, vai acontecer, sim, mas ele é raro. Qual a maior probabilidade? Você ganhar um campeonato tendo gols consistentes, não necessariamente gols de bicicleta. Então, realmente é um valor. E aí, assim, o que aconteceu que eu gosto de compartilhar? No nosso caso, a gente tinha faturamento, a gente pro primeiro ano era bom, era uma demanda real do mercado, foi no momento de boom ali dos influenciadores, eu sabia, eu tinha acesso, só que na composição que a gente fez de sócios, ela não foi adequada. Eram bons profissionais, mas que juntos, por N fatores, distância, sim, momento... E aí a gente não, assim, a gente fala que a gente decidiu parar, a gente sabe lidar mesmo, você saber reconhecer. Eu falo que o capital inicial dessa primeira empresa foi 100% meu de reserva, porque eu dei ao in e vamos embora. Só que não era só esse capital, era um ano, você colocar na conta, eu já profissional sênior, então o investimento era muito maior. Só que é você lidar com o ego. Que é a grande habilidade. Eu tive que entender que eu precisava entender, cara, eu perdi, essa eu não ganhei, bora, vamos pro próximo. E aí surgiu a segunda empresa, que na verdade surgiu com a gente olhando para o mercado de EdTech. Quando eu faço parte de um grupo de liderança que é conectado de alguma maneira com a história da família Rocha no Brasil, né? Assim, são ações diferentes, mas eu estou muito próximo de grandes pessoas que têm resultados financeiros muito expressivos. Então eu via muito esse mercado e aí a ideia surgiu lá. Só que assim, na segunda empresa, o aprendizado da primeira, que não deu certo, era tão grande que a Data acabou surgindo, a Data Business, que é a minha empresa atual, ela acabou surgindo de forma natural. Então, assim, naturalmente, erros que eu tinha tido na primeira como founder, na segunda elas já foram sendo corrigidos, o time, trazer sócios com vesting, tudo que eu imagino que você deve falar muito aqui, assim, e aí, tanto que a gente teve um resultado, assim, 2 anos e meio, a gente chegou a 1 milhão em faturamento, que para uma empresa de tecnologia, que realmente, assim, é uma startup, nasceu de ambiente de incerteza, é um número super expressivo. Bom, então, a Data Business é a sua segunda empresa. Estamos falando aqui, nem foi, vai, você conseguiu acertar rápido. Conta pra gente um pouquinho do que vocês fazem, enfim, como é que vocês estão, qual que é o momento da empresa, para inspirar ainda mais aqui com certeza. Então, a Data, nós somos uma empresa B2B, isso significa que a gente vende business to business, né, de empresas para empresa. O que a gente faz? Na prática, a gente apoia empresas a terem mais resultados digitais. E como que a gente faz isso? A gente apoia ou através da agência daquela empresa ou através de atendimentos diretos quando a empresa opta, em vez de ter uma agência, ela tem um time interno. E na prática, o que a gente faz? A gente cruza dados com IA de um tipo específico que é Machine Learning. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente consegue aprofundar. Provavelmente, vocês já devem ter escutado falar de Deep Learning. Então, assim, explicando de uma forma mais simples, quando você tem uma IA, você precisa dar direcionamentos para ela. Quando a gente fala de um chat GPT, por exemplo, você vai fazer isso via prompt, como você estava explicando aqui para o pessoal, dar um comando claro. Quando você está fazendo Machine Learning, é exatamente a mesma coisa. Só que esse comando ele tem que vir a partir de decisões e que podem vir por orientação de dados. Então, a Data, pela LGPD, a gente é considerada uma operadora. Então, a gente recebe um dado bruto, estruturado, não tratado. Estruturado, para quem estiver escutando ou ouvindo, é quando você recebe esse dado, ele já tem um formato. Por exemplo, tudo é dados. Eu posso ter dados de onde eu estou olhando a vitrine, quanto tempo eu estou vendo um vídeo. Isso é um dado não estruturado. O dado estruturado é quando você tem o e-mail, o endereço, eu tenho ele estruturado. Só que às vezes ele está estruturado e aquela empresa não faz nada com ele. O que a Data faz? A gente dá uma funcionalidade. Então, esse dado, e tudo seguindo a LGPD. Por favor, né? Senão, assim, né, Cíntia? Você tá aqui no escritório da LGPD, não podemos. Exatamente, vou deixar a parte da LGPD com a ajuda. Mas assim, o que a gente faz?
internamente e exclusivamente para os dados de cliente a cliente. Então, a gente tem todo o sistema de controle, né, de tudo relacionado àquele dado para que ele gere informação. Então, o que a gente costuma falar é assim, às vezes, especialmente varejo, que é um dos nossos focos principais, que é uma vertical principal. Pensa num shopping, ele vai lá, investe 1 milhão para comprar BMW, aí divulga e tal. Aí, se ele não faz nada com esse dado, ele perdeu 1 milhão. Só que, na verdade, hoje, com empresas como a Data, você pode dar uma usabilidade para você entregar melhor um serviço. Por exemplo, para uma mãe que o filho faz aniversário todo junho, cara, que fácil ela receber em abril, maio, coisas que vão facilitar a vida dela. Então, a gente não tá falando só de mas eu vou receber informação. Não, se você for uma empresa que tem uma gestão de dados voltada para a gestão de dados em todas as áreas, você pode melhorar e muito a experiência do seu cliente. Então, é exatamente isso que a gente faz. E, assim, dando um exemplo bem prático, eu fico tentando trazer para o mundo real. Pensa assim, o nosso escritório abre em Nova Braga e tal. Fica lá perto da Paulista com a Consolação. Aí eu convido a Ju e falo assim, Ju, então, vamos lá no Nova Braga. Eu tô ali mais ou menos na região da Consolação. E é isso, tô te esperando amanhã às 2 horas da tarde, mas eu não te dou o endereço. E você quer me encontrar. Aí o que você vai começar a fazer? Cara, você lá pra perto, mais ou menos, eu começo a fazer muito barulho. E aí, sei lá, solta balões. E uma hora eu vou falar assim, e com o meu nome. E aí eu vou olhar e falar assim, meu Deus, eu acho que ela tá querendo falar. Ju, é aqui. Primeiro, você vai conseguir falar comigo, mas eu vou, talvez eu ache estranho. Talvez eu goste. Talvez eu falo, nossa, que diferente. Mas, assim, imagina o esforço para você conseguir falar comigo. Ou o que pode acontecer é eu virar e falar, Ju, amanhã, 2 horas da tarde, o endereço é esse aqui. E te dou o endereço de inscrição correto. Quando as empresas fazem uma comunicação sem você trabalhar dados, é você ir para a porta sem final e ficar lá tentando, cara, vai colar, alguém vai ver. Mas a que custo? Com que esforço? Você realmente está comunicando da maneira que você poderia? E quando você trabalha dados em que a pessoa aceitou te passar, porque ela escolheu que ela é mãe, quer comprar na sua loja, e ela te forneceu esse dado voluntariamente, ela está te dando o endereço. Só que a maior parte das empresas, em vez de, não, então eu vou direto, eu vou conversar com esse cliente, ele fica ali fazendo barulho, vai e cola, né? E aí, enfim. O que a gente faz é isso, na prática, é apoiar as empresas a terem mais clareza, fazer com mais sofisticação, assim, sabe? Para chegar no cliente que ela quer chegar e ter uma relação ali de mútua, de entrega e relacionamento entre ambas as partes. Não, entendi. Pelo que você está me falando, né, enfim, tem muito essa questão aí do tratamento dos dados que vocês fazem para, então, ajudar os clientes aí a fazer as estratégias deles de marketing. Isso. E explica para mim, e, enfim, para o público, qual que é o papel da inteligência artificial hoje em dia, porque eu sei que você fala muito disso, tem curso sobre isso, então eu queria entender, assim, qual que é o papel da inteligência artificial nesse serviço, né, que a sua empresa presta. No caso da Data, especialmente, nós otimizamos a inteligência artificial. Então, você tem ali, quando você tem qualquer tecnologia, você tem operadores, você tem quem desenvolve. No caso de IA, a gente é um operador. A gente faz com que ela trabalhe melhor para entregar um resultado final para o cliente maior. O que é importante entender? A Data tem uma plataforma própria, que é uma plataforma que conecta o resultado, a gente chama de plataforma multi-edges, porque a gente consegue vendo via projetos, assim, eu não vou entrar tanto aqui, que é uma coisa muito específica de marketing, mas a gente facilita a visualização para um gerente ou para uma agência, digamos assim. Só que, por que eu estou hoje à frente desse trabalho? E recentemente eu fiz um projeto até para a Federação das Indústrias com várias empresas. Porque quando a gente fala para uma empresa, e aí falando só do braço de marketing, você precisa ter conexões com IA em diferentes tipos e em diferentes momentos da jornada. Então, por exemplo, nesse comitê que a gente montou para a Federação das Indústrias, a gente trouxe uma empresa de RH
que tinha uma solução ali para inclusão de gênero, que usa inteligência artificial generativa para ajustar e fazer processos seletivos sem viés cognitivos culturais. Então, você tem digamos, uma equalização das análises usando IA. A gente trouxe também, por exemplo, outra solução que é o Mr. Turing, que faz desde gravações de reuniões, onde você consegue, por exemplo, ter uma segurança se seu time comercial... eu tenho um time comercial de 80 pessoas. Como é que você sabe que os seus SDRs e closers realmente estão fazendo o que você treinou eles para fazer? Você pode usar uma IA e que não só... Aí, por exemplo, tem lá 40, 50 pessoas. Aí 2 saíram. O que aconteceu com aquela base de clientes? Você perdeu o histórico? Se você estiver utilizando uma IA como o Mr. Turing ou ter ali no seu sistema algo configurado no Copilot, que é uma ferramenta da Microsoft, você consegue manter o registro histórico. Então, são dados num ambiente fechado, não é público, então está tudo protegido ali as informações estratégicas, mas você manteve o histórico. Então, e aí os usos são diversos, né? Por exemplo, existe hoje as grandes empresas, tem uma empresa que chama Embot, que estava nesse projeto também, que ela já é um chatbot, só que ele é um chatbot com IA generativa. Então, o que você tem com isso? De fato, é uma máquina, mas é a experiência de um ser humano e que no final você tem um ser humano. Mas não é aquela experiência horrorosa de escreva 2 se você quer fazer tal coisa, você volta para um ciclo infinito que nunca se resolve. Não. Ou seja, você tem em diferentes camadas a possibilidade de trazer a inteligência artificial para, no final das contas, liberar aqueles gestores para eles terem outras atividades, né? O que a gente sempre defende? A data vai gerar análise e insights com direcionamentos, mas um ser humano vai ter que tomar a decisão. Sim. Um chatbot humanizado, ele vai melhorar a análise, o relacionamento vai atender mais rápido, mas para no final alguém dar a sequência. Então você melhora os processos, mas para quê? Para facilitar a vida, né? Sim, então, mas aí, gente, o que eu tô vendo é que o seu amor pela inteligência artificial, ele supera o marketing, sim, porque é isso. É isso. Eu também compartilho deste amor. No meu caso, o meu amor é pelo jurídico, mas eu também compartilho, eu expando, porque aí eu também acho super legal descobrir como que a inteligência artificial é aplicada no marketing, sim, enfim. São outras coisas, né? Em outras áreas, né? Em outras áreas de conhecimento. Porque é só assim que a gente, de fato, vai trazer um melhor uso, né? Imagino, por exemplo, você que usando IA, você com certeza consegue potencializar a sua capacidade como uma liderança no jurídico. A inteligência artificial, eu também passei por isso, né? Porque o que eu vejo, né? No jurídico, eu vejo muito as questões que envolvem propriedade intelectual e inteligência artificial. Que aí eu posso contar um pouquinho. Mas no fim, é isso. Eu também gosto de ver a aplicação da inteligência artificial em outros setores. Mas tirando a sua dúvida sobre inteligência artificial e propriedade intelectual... estava comentando, né, que as principais questões envolvendo a regulamentação da inteligência artificial no Brasil e no mundo, né? Porque a Europa começou agora, mas é isso. Daqui a pouco, uma hora o Brasil também vai, enfim. A gente vai sempre seguindo aí. Mas as questões são muito relacionadas à propriedade intelectual. Tem várias delas, né? Por exemplo, de quem que é a propriedade intelectual desenvolvida pela inteligência artificial. E isso ou pode estar disposto na lei, que é a discussão que se tem, né? Tipo, a lei vai falar de quem que é a propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual, ela não dá só o bônus, né? Da propriedade. Você tem que ver o ônus, que é a responsabilidade que você adquire quando você se torna dono daquilo. Então, tem uma série de discussões sobre isso, né? Sobre a propriedade daquilo que foi gerado e sobre a responsabilidade daquilo que foi gerado. Aí que é o meu trabalho, aí que tem a regulamentação da União Europeia, que é super recente. Aqui no Brasil,
o projeto de lei ainda também está muito cru, então não dá para saber que rumo vai seguir, mas provavelmente, enfim, provavelmente vai seguir o rumo da legislação da europeia, que vai variar muito de acordo com o tipo de inteligência artificial, né? Porque tem a questão dos riscos. Uma inteligência artificial que só gera imagens, tem grandes riscos. Agora, uma inteligência artificial, né, que mexe com testes clínicos, saúde, já é outro problema, outra responsabilidade, né? Então, assim, se você usa inteligência artificial para analisar um exame, quem que é o responsável? É o criador, o desenvolvedor daquela inteligência artificial, é o médico. Quem que é responsável por aquilo? Sim, exatamente. Não, e é super interessante você trazer essa perspectiva jurídica, e até assim, para grandes gestores que estiverem escutando, é importante ter, né, profissionais como você para apoiar esse tipo de decisão de implementação das tecnologias. Porque, por exemplo, a gente estudando quem está à frente, a gente chama de alucinação de IA. Então, é importante entender que a IA ela vai acelerar processos, mas ela não necessariamente vai trazer a assertividade. Então, por exemplo, a gente tem análises que eu apresento para gerentes de perguntas que você pode fazer ali que uma determinada IA ela pode trazer uma resposta errada. Então, quando a gente joga isso para outras áreas, joga isso para a responsabilidade, por exemplo, de um gerente que trouxer uma informação que foi publicada no blog de uma página, isso pode dar algum problema? Não, pode ser que ninguém nunca veja, mas em algum momento você pode ter, né, algum cliente que não concorde, então, bem interessante. Entre as soluções que eu estava comentando com você, até a Mr. Turing, que é uma brasileira, por isso que eu gosto de falar sobre eles. Sim. A ideia é eles fecharem esse ecossistema para diminuir a probabilidade de o nível de varredura da IA para ela poder entregar em áreas sensíveis, como, por exemplo, a farmacêuticas, médicos, exatamente para tentar diminuir. Porque um exemplo que eles citam é, por exemplo, subir o material das bulas e aí o médico poder consultar. De fato, o que a IA vai fazer é acelerar aquela leitura para falar, meu filho tem 5 anos, então ela consegue ler ali e mostrar onde estava aquela referência. Mas se o médico passar essa orientação e sem checar, aí você já entra realmente nessa questão. Assim, de fato, não dá para assumir que a IA vai substituir o ser humano. Não vai, ela pode te facilitar, mas se eu puder dar, né, alguma recomendação como empresa que opera, você sempre precisa checar. Um exemplo prático, assim, em determinados sistemas que a gente está comparando ali, a gente dá uma orientação para a IA, ela está toda otimizada para gerar o maior resultado, mas ela é aprendizagem profunda. Então, ela vai usar vários parâmetros para tomar decisão. E em alguns momentos, você pode ter uma comunicação que engaja, mas que não é o objetivo fim. Então, eu tenho ali 5 tipos de anúncio que eu vou estar apresentando, né, ele em dark, ou seja, ele não está público, ele só vai aparecer para quem eu direcionar. Só que a IA entende, olha que legal, estou pegando um dado de taxas de consumo e ele pega a verba toda e distribui para aquele determinado conteúdo. Que era legal, mas você não queria a verba inteira nele. Então é importante você ter ali uma análise, né, um tomador de decisão que no caso do marketing vai redirecionar. E aí eu acho super importante esse seu trabalho, porque realmente assim, né, marketing, tudo bem, os prejuízos não são grandes, mas Sim. a gente estiver falando de outras áreas, né? Sim, não. E assim, são muitas áreas, gente, que, assim, questões de análise de crédito. Então, assim, por isso que a gente está falando, né? A legislação europeia tá de um jeito, o Brasil tende a seguir mais ou menos a mesma coisa, mas, assim, as coisas podem mudar, entendeu? Porque às vezes dá um escândalo que ninguém tá esperando. E aí tudo muda. Daí o que tava ali previsto, o pessoal muda de ideia. Enfim, até foi o que aconteceu mesmo com a pele das fake news, entendeu? Tava de um jeito, era com um propósito, aí acontece um escândalo, aí
vira de cabeça para baixo, o negócio que tava redondo, não tá mais. Enfim, gente, legislação é assim. Mas eu me divirto, acho que você também, na sua área, né? Trabalhando com tecnologia, é muito legal, porque é isso, é todo dia uma aprendizado, é todo dia uma coisa diferente, é todo dia uma novidade mesmo, a gente não fica estagnado, a gente, mesmo sendo especialista, é muito dinâmico, né? Então, Sim. acho que você compartilha super, comigo. Super compartilha, assim, e eu falo que é de fato para quem gosta de áreas que vão te demandar o tempo todo, né? Assim, Sim. Porque o que acontece? Eu diria que atuar na área de tecnologia, na área de inovação, ou como desenvolvedora, que é o nosso caso, é como se estivesse subindo a montanha. E assim, a única certeza que você tem é que você vai lidar com um contratempo. Né? Porque você, imagino que para vocês também é assim, então o tempo todo analisando mudanças, né, assim, especialmente na área de tecnologia, novos impactos. A gente opera determinados tipos de machine learning, aí surge uma mudança, pequenas variações causam impacto. Então, é desafiador, requer essa habilidade, de fato, assim, quero um trabalho tranquilo e que eu consiga desligar. Não é pra você. Não é. Eu tenho, olha, outras possibilidades, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido, é muito dinâmico, sabe? Por exemplo, nós que estamos ali dentro do InovaBrá, a gente fala que, assim, quando você entra para um ecossistema grande, você começa a jogar os grandes jogos. Então, de manhã eu estou reunindo com a Latam, à tarde eu estou reunindo com alguma grande gestora de shoppings. Aí, no dia seguinte, é um evento com investidoras mulheres, para a gente debater a participação das mulheres. Então, é muito dinâmico, tem que ter muita paixão, muito amor e muito trabalho também. Verdade. Gente, eu infelizmente está encerrando, então eu vou fazer 2 perguntas. A penúltima tem um pouco a ver com o que você está falando, né, nesse ambiente de tecnologia. Eu queria saber de você, queria que você contasse um pouquinho dos desafios de ser empreendedora nesse setor, sendo mulher. Como é que você se sente? O que você já passou, que você pode compartilhar? Como, enfim, superar? Dá uma canja aí pra gente. Assim, primeira coisa, hoje, no ambiente de tecnologia, eu lido com menos dificuldade de quando eu estava no mercado tradicional. Assim, estando como gerente, e aí, quando a gente olha para indústrias clássicas, você ter uma ascensão feminina é muito difícil, ela é muito questionada. Eu já tive várias reuniões onde eu era a única mulher. E de fato, assim, eu ia apresentar uma determinada ideia, não era só a minha ideia que estava sendo analisada, e isso era desconfortável. O ambiente de tecnologia, isso é muito mais amigável, assim, você tem um ambiente muito mais aberto ao diferente, ao novo, porque isso está dentro do DNA do que é você desenvolver, que é você testar né, você não pode ser apegada a nenhuma ideia, incluindo, né, o que a mulher deve ou não deve fazer. Então, nesse cenário, eu diria que é mais fácil hoje legal. Do que antes. Qual é um grande desafio? A presença feminina, ela realmente é muito menor. Então, em vários ambientes, assim, a cada 30, 40 homens, você vai ter 2, 3 mulheres. Isso é um dado real. E aí eu estava comentando aqui em bastidores, recentemente eu fui num evento de mulheres investidoras no Brasil e que estavam ali fomentando aquele dia para atrair mulheres que fossem founders, porque hoje a gente, por sorte, a gente tem de fato um movimento para trabalhar essa presença feminina maior. Existem linhas de incentivo, linhas próprias, então se você tiver aí com alguma ideia, busque, assim, eu não vou nem passar referências específicas, porque normalmente é por edital, mas dá um Google, existem fundos voltados especificamente para desenvolver, tanto do governo quanto da iniciativa privada. E principalmente não lidar com a própria negação da mulher. Então eu falo assim, eu nunca, isso de verdade, assim, profissionalmente nunca teve nada que eu achasse que eu não pudesse fazer. Assim, talvez foi por formação, talvez porque na minha casa, né, a minha referência materna sempre foi
de irmãs, de mãe, todo mundo trabalhando. Assim, mesmo sendo de uma região onde tinha ali uma questão patriarcal muito forte, eu sou do interior de Minas, de uma cidade de 30 mil habitantes, mas essa busca interna, eu nunca foi uma barreira, nunca teve nada que eu não pudesse fazer, a não ser que eu tentasse e não conseguisse, eu tentasse e não estivesse feliz. Então, o que eu diria assim, primeiro, se você for uma mulher, não tem nada que você não possa fazer. Tanto que eu sou coautora de um livro que chama O Lugar da Mulher Onde Ela Quiser, que é aquela frase clássica, mas a gente escreveu, Sim. assim, foram 15 autoras citando lugares diferentes, completamente diferentes, porque não tem lugar certo. É onde você quer, onde você está feliz, e aí é você com o seu resultado. Agora, se você for homem, e estiver escutando, assistindo, eu queria que você sim entendesse que existe uma dificuldade maior e ela é real. Aí eu vou dar um exemplo que eu sempre falo. Se eu vou para uma reunião, uma entrevista aqui, ou se eu vou conversar com um investidor, se eu estiver com cabelo branco, não é uma questão, e nada contra se você é mulher e quiser ter cabelo branco, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas assim, vamos à questão de cuidado. Se eu chegar ou tiver com cabelo branco, ou tiver com um esmalte que tá quebrando, ou eu for 100% sem maquiagem, qualquer coisa relacionada a essa questão, eu vou ter impacto na minha autoestima, eu vou ter impacto em como eu me vejo, isso provavelmente interfere, e isso pode interferir sim na imagem em que aquela pessoa que eu tô me relacionando se impacta. E é o que é. Eu, como mulher, eu vou ter que gerir isso na minha vida, porque não tem como mudar. Eu me orgulho, eu adoro, sou super em defesa da liderança feminina, eu adoro quando eu tô, me sentindo, adoro ir para um salão, e eu adoro fazer coisas totalmente de business também. Então, tem esses dois lugares. Mas isso custa dinheiro, isso custa tempo. Então, muitas vezes eu vejo, assim, eu e o meu marido, assim, como a gente empreende junto, muita gente vem falar com a gente. A gente vê isso, do cara falar, eu queria uma mulher que fosse empreendedora igual, e às vezes, né, fala com ele, ou fala comigo no sentido de comentar, de pedir se ele pode dar alguma dica. E o que eu diria era isso, primeiro esse olhar da empatia, porque sim, a sua mulher, a sua namorada, a sua noiva, ela vai precisar do seu apoio, de primeiro entender que, cara, enquanto você pode chegar com a barba grisalha e você vai estar super charmoso, ela não. Sim. Né? E eu não tô falando aqui de opinião, de gostar de não gostar de fato. Seja qual for como a mulher se sente bem, isso vai requerer tempo. E aí uma bandeira que eu falo, gente, mulheres têm que ganhar mais, por favor, empresas, atenção. Porque assim, é um absurdo as mulheres receberem muitos cargos ali em torno de 60%, 70%, mas ela de fato tem um investimento maior para que ela seja uma grande executiva. Então, eu acho que o desafio não é de tecnologia, mas talvez, assim, primeiro, da mulher não se diminuir e não achar que não tem nada que ela não possa fazer se ela quiser, e, ao mesmo tempo, das empresas e dos homens entenderem que sim, tem que dar tempo para a executiva. Eu quero que ela seja porta-voz. Cara, você está dando um auxílio roupa para ela? Você tem tempo, a gente vai produzir um conteúdo aqui. De fato, é incluído entre os custos do que está sendo produzido a maquiagem, o gasto com salão. Isso tem que ser pensado. Porque cada vez mais os profissionais, e aí homens e mulheres, mas a mulher acaba sendo um pouco mais pressionada, de que a gente seja porta-voz. Isso é super legal, né? Essa humanização das marcas. Mas é importante também mover essa gestão de pessoas, no sentido de dar o suporte, né? Então tá, você vai deixar o seu executivo ir para uma reunião sem terno, tipo, chegar lá com roupa amassada? Não vai. Ele vai ter um salário condizente. Então é importante as empresas pensarem nisso. Eu juro que eu vou fazer a última pergunta, mas eu vou só aproveitar para falar do livro que eu tô lendo atualmente, que é o Corajosa Assim, Perfeita Não. Você já leu? Não, ainda não. Porque fala um pouco disso, assim, né, dessa questão da mulher. Por que mulher empreende menos? Porque a gente é criada, assim, em geral, óbvio, né? A gente tem essa criação de querer ser perfeita, de querer fazer tudo perfeito. Então, é mais difícil pra gente empreender. Porque a gente precisa de coragem. Por isso que o nome do livro é Coragem Sim, Perfeita Não, entendeu? Assim, tenham coragem. Sim. É isso, você tá falando. O setor da tecnologia,
se mostra aberto. Mas às vezes as mulheres têm essa dificuldade porque a gente quer muito a perfeição, quer muito certinho. E o empreendedorismo não é isso. O empreendedorismo, gente, eu falo aqui, acho que a Cíntia compartilha. Gente, é uma montanha-russa, assim, você não sabe o dia seguinte, entendeu? Tem mês que tá tudo lindo, maravilhoso, você fechou 10 contratos, uhul, parabéns. Tem mês que não. E no mês seguinte você leva o calote do cliente. É assim o empreendedorismo. Então, Sim. né? Então é complicado. Você precisa ser corajoso. E a mulher, como tem essa mania de perfeição em geral, é mais difícil. Então, só queria dar a dica do livro, porque pra mim, eu lendo, fez todo o sentido do mundo. E você comentando aqui, também fez sentido. E deixa eu só acrescentar algo assim. Pode, por favor. Porque isso eu lidei na minha vida. Quando eu fui crescer primeiro na indústria de varejo, que eu amo, sou super grata, mas é o que é, para combater essa questão dessa pressão, vou usar essa palavra, em relação ao fato de ser mulher, inconscientemente, eu fui ficando cada vez mais forte, dando resultados, mas eu fui afastando um pouquinho da minha essência feminina, sabe? Assim, de priorização até. E isso gerava impactos. Isso gerava impacto na minha área de relacionamento amoroso, em várias priorizações internas. Então, mulheres, prestem atenção. Porque isso, às vezes, para crescer em uma área específica, você pode estar abrindo mão de outras áreas que são importantes para você e que, no final das contas, é a jornada. Então, olha para o equilíbrio. E aí o que eu fui descobrindo depois fazendo, de fato, cursos de desenvolvimento de liderança, isso foi um caminho que não foi através do profissional, mas que foi fundamental para a empreendedora que eu sou hoje, foi descobrir que, na verdade, eu queria uma liderança que fosse feminina também. Então, quando eu comecei a fazer, eu não abri mão de querer empreender, eu não abri mão, eu sou super competitiva, gente, eu gosto de ganhar para o ímpar, entendeu? Então, eu vou entrar para ganhar, não vou ganhar sempre, mas eu vou estar sempre entrando para ganhar. Não estou dizendo que eu vou ser fofinha e não é isso, é faca na caveira, mas ao mesmo tempo priorizando aquilo que me faz bem como mulher. E eu acho que esse se eu pudesse deixar algum recado, se você for uma grande empreendedora, se você às vezes é uma gestora e tem outras áreas da sua vida que estão abrindo mão, olha se você não está, às vezes, trazendo o que funciona de uma área para outra sem perceber, né? E, enfim, era só deixar esse recado, porque eu tenho muitas amigas que estão nessa situação e são conversas que eu trago no dia a dia. Sim. São grandes empresárias, grandes gestoras. Aí, então, para finalizar, gente, eu tenho que finalizar, tá? Eu queria muito ficar aqui a tarde inteira, a Cíntia vai ter que voltar, eu vou lá em Nova Bra pra gente, enfim, papear mais, porque essa conversa é muito boa, mas precisamos encerrar. Então, vai a minha última questão, que é, se você fosse dar um conselho para uma jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, que quer trabalhar com tecnologia ou quer ser empreendedora, enfim, ela quer descobrir aí, né, a paixão dela. O que você aconselharia para essa mulher? Nossa, o primeiro, se ela quiser trabalhar com tecnologia, ela entrar em algum curso específico na área de desenvolvimento, assim, e aí quando a gente fala de tecnologia, você tem muitas linhas, pode ir, por exemplo, para a área de UX, que seria experiência de usuários, pode ir para a área de desenvolvimento, mas assim, se tem um conhecimento que ele, na verdade, ele vai se reinventar, mas ele vai continuar a ação de linguagens. Então, você tem uma série de possibilidades quando você está tendo desenvolvimento de códigos e você pode entrar em várias camadas. Então, eu recomendaria, vai estudar, sabe? Eu acho que, assim, não, mas na minha cidade não tem, não. Então, procura linhas. Tem muita coisa disponível de forma gratuita, sabe? Assim, de fato, as iniciativas governamentais entenderam que o crescimento econômico, ele passa por tecnológico, então se você tiver disponibilidade de tempo, que hoje para nós, por exemplo, é uma coisa tão rara, e quer atuar em tecnologia, olhe para a educação, faça cursos técnicos, assim, eu acho que esse é o principal, e aí tenta entrar no mercado de trabalho o quanto antes, porque o seu aprendizado dentro de startups, corporações, eu acho que é o principal. A gente, por exemplo, que está ainda, olhando para o crescimento, a gente está no início da jornada, a gente já tem colaboradores nas 5 regiões. A gente tem
pessoal que está no Acre, que está no interior de Pernambuco, né? Sudeste também, mas hoje falar de tecnologia é você poder falar de qualquer lugar. Então, com certeza foca na sua educação, faça cursos e seja ativo, sabe? Mostre uma atitude ativa, procure, aproveite, sabe? Pesquisa o founder, vai no LinkedIn, manda mensagem. Isso é muito valorizado hoje também. Então, pronto. Vou ter que encerrar, infelizmente, mas tudo bem, gente. A gente faz um próximo, a gente faz um parte 2 por mim. Vai ser lá no Nova Bra, então Tá o próximo eu que vou entrevistar. Tá ótimo, a gente vai combinar. Combinado. Bom, gente, então eu só queria agradecer de novo, Cíntia, por ter vindo, por ter batido esse papo maravilhoso, muito rico e gostoso, né? Sim, foi ótimo. E falar para todo mundo que estiver ouvindo, vendo, para compartilhar, para curtir, mandar essa gravação, esse podcast para alguém que tenha interesse nessa área. É isso, a gente espera continuar fazendo outros. É uma mulher inspiradora melhor que a outra aqui. Então, de novo, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Ju. Obrigada por todo mundo que está escutando. E se quiser, posso deixar o meu Instagram e vamos deixar, a gente deixa no post então, também, mas pode falar, assim. Tá bom. Só pesquisar por Cid Freitas ou Cíntia de Freitas no Google, aí você consegue encontrar. Então pronto, gente. Até a próxima.